Fala galera, tudo certo? Quem tá falando é o Marcos. Pra quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal eu dou dicas de estudo pro Enem, pros vestibulares no geral. E gente, hoje eu vou falar pra vocês sobre como que foi os meus 3 primeiros períodos em medicina na UFRJ, traçar um panorama geral ali da faculdade, de como que foi minha experiência também, do método de ensino que usam lá, de como que eles organizam os períodos e tudo mais. Também sobre a vida social na faculdade e tal, festas, jogos universitários, esse tipo de coisa. Então vou contar aqui nesse vídeo tudo pra vocês. Mas antes de tudo, eu peço pra vocês deixarem o seu like no vídeo, já se inscreverem no canal pra poder ajudar o trabalho aqui a crescer, que dá bastante trabalho pra produzir esses vídeos e, de verdade, eu faço isso tudo pra poder ajudar vocês ao máximo. Então deixa seu like, se inscreve no canal e dá essa moral aí pra gente, beleza? Então, pessoal, primeiro de tudo, falar aqui pra vocês dar uma visão geral sobre o curso de medicina da UFRJ. A gente usa aqui o método de ensino tradicional, né? Não é PBL, é o UFRJ. PBL é o outro método de ensino que tem nas faculdades de medicina, várias delas adotam, que é um método um pouco mais ativo e tal, que tem ali seus problemas, mas também é muito bom para o aprendizado, sabe? A gente usa o método tradicional aqui com alguns períodos, alguns PCIs, algumas matérias específicas, utilizando ali de um método um pouco mais ativo e tal, e outras um método um pouco mais passivo naquele modelo clássico, sabe? De aula, 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 depois a prova, mas algumas fazem ali um modelo mais ativo, né? Então, no primeiro período, a gente tem ali uma grande disciplina chamada Bases Biológicas da Vida. Nessa disciplina, você tem várias subdisciplinas envolvidas, das quais que são que tem na maioria das faculdades de medicina. Então, você tem biocel, biomol, bioquímica, anatomia, histologia, embriologia, biofísica, tem também a genética. Então são várias disciplinas ali que estão contidas na Bases Biológicas da Vida, que é a grande disciplina que a gente tem no primeiro período da faculdade, sabe? E assim, o bom de ter essa grande disciplina é que se você for mal, por exemplo, em histologia, você pode compensar ali em outras matérias, né? Se foi mal na prova de histologia, você pode compensar ali em outras matérias e tudo mais. Também tem outras disciplinas do primeiro período, que é moléculas da vida, e também ali você tem história da medicina, né? Que são disciplinas que têm poucos créditos comparado ali com bases biológicas da vida, que é o que mais tem ali no período. Galera, no meu primeiro período eu ainda estava EAD por conta da pandemia, então eu fiz um período EAD apenas, que foi o primeiro período, e aí foi aquilo, foi aula online e tal, lógico, mudou muito em relação ao presencial, sabe? Então, assim, no primeiro período você tem 7 provas ali ao longo para BBV, você também tem prova de moléculas da vida, se eu não me engano, e vários trabalhos, né? Vários trabalhos. Tem muito trabalho para você apresentar no primeiro período, e isso que salva bastante a nota, porque é bem pesado a carga horária no primeiro período, você não tem nenhuma área verde que eu digo é ali um horário livre, né? Então é de 8 às 5, 8 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, você não tem ali uma tarde livre, uma manhã livre, não, é todo dia de 8 às 5 e você ainda tem que estudar as matérias, então é um período bem pesado, a gente fala que é um dos mais pesados ali da faculdade, sabe? Então é realmente bem complicado ali o primeiro período, principalmente por conta da carga horária de ser bastante exaustivo nesse sentido. Beleza? Então, assim, são muitos trabalhos ali e tal, não tem um índice de reprovação muito alto no primeiro período, geralmente o pessoal consegue se salvar. Falando agora do segundo período, que foi quando começou presencialmente para mim. No segundo período você tem 2 matérias, que é o PCI de neuro e o PCI de cardiorrespiratório. O que é PCI? É Programa Curricular, se eu não me engano, alguma coisa assim, no qual você estuda um sistema específico em diferentes matérias. Então, por exemplo, no PCI de neuro você vai estudar a fisiologia do sistema neural, você vai estudar também histologia do sistema neural, estudo dos tecidos, né? A bioquímica envolvida no sistema neural, a anatomia do cérebro, dos nervos e tudo mais. Você tem também ali a embriologia do sistema neural, então como que se formou e tal, embriologicamente, o cérebro, as conexões nervosas, tudo isso você estuda ali nesse PCI. Então é uma grande matéria que engloba ali submatérias, assim como ocorre com BBV ali no primeiro período, sabe? Então, por exemplo, se você for muito mal em histologia, você pode compensar isso indo bem, por exemplo, em fisiologia, né? Eu falo bastante de histologia porque, assim, é uma matéria que é muito pesada na UFRJ, diferentemente de outras faculdades. Geralmente, as faculdades de medicina é super tranquilo, histologia e tal, super mamata. Na UFRJ é completamente diferente, tem um professor que ele é muito linha dura e
maioria das pessoas acaba ficando abaixo da média dele. Eu lembro que teve uma prova na minha sala que acho que 90% da sala ficou com menos de 5 ali na prova desse professor. Então é bem complicado mesmo, mas aí o pessoal compensa ali nas outras matérias, né? A partir do segundo período você já tem um índice de reprovação, sabe? Então algumas pessoas já reprovam no segundo período, se eu não me engano, na minha sala reprovaram umas 6, 7, acho que talvez um pouquinho mais, mas algo em torno disso, menos de 10 pessoas reprovaram, são 100 pessoas por turma, né? Então, assim, tem um índice de reprovação no segundo período, principalmente ali em cardiovascular. No PCI de cardiovascular é um PCI muito bom, é um dos PCIs mais organizados da faculdade, sabe? Só que a cobrança, ela é bem grande mesmo, e as provas são difíceis, sabe? Então, assim, é um PCI que ele adota um sistema, um modelo de ensino mais ativo, no qual você vê a aula em casa, vê uma aula online rápida, sabe? Que a professora gravou, pelo menos comigo era assim, né? Você vê uma aula rápida, e aí você ia para a sala de aula já tendo visto essa aula, e aí você tinha um seminário, né? Tinha um caso clínico e tal, vários casos clínicos, no qual os monitores eles discutiam com você ali o que estava acontecendo e tal, qual que era a solução ali para aqueles problemas, e fazia vários paralelos com a matéria que a gente tinha assistido. E no final, a professora ela vinha, ela traçava um panorama geral daquela matéria e tal, fazia algumas correlações clínicas e tinha um pós-teste, né, que era um teste depois de tudo isso que valia uma nota, sabe? Não era uma nota muito significante, a maior nota, a que mais significava mesmo era a nota das provas, né? Você tinha algumas provas ao longo do período, mas assim, você tinha ali um pós-teste após tudo isso. Isso era para fisiologia e bioquímica que a gente tinha, que foram matérias muito bem organizadas. Mas também você tem histologia ali no PCI de cardiovascular, também tem ali anatomia, né? Anatomia você tem uma prova teórica, geralmente uma prova prática. Alguns PCIs só tem prova prática, como no caso de neuro, mas a maioria adota também uma prova teórica. No terceiro período, que eu diria que é o período assim, um dos mais pesados ali da faculdade e tal, e desses três, o mais pesado entre esses três, sabe? Que você tem 3 PCIs. Você tem o PCI de digestório, o PCI de urinário e o PCI de endócrino reprodutor. No PCI de digestório é um PCI bem pesado, bem complicado, porque o orientador desse PCI, o coordenador desse PCI, é um professor que ele é bem exigente com os alunos, é aquele professor de histologia que deixa as notas lá embaixo, sabe? E realmente é uma cobrança bem grande mesmo, sabe? Muita gente acaba reprovando nesse PCI, mais de 15 pessoas, se eu não me engano, da minha sala reprovaram nesse PCI, sabe? Então é algo bem complicado, sabe? Ele adota um modelo mais tradicional de ensino, né? Então é aquilo, aula, e depois vai ter a prova, então mais ou menos dessa forma. Ali depois desse PCI de digestória, você tem o PCI de urinário, que você estuda o sistema urinário e tudo mais, principalmente a parte dos rins, sabe? Então estuda muito isso, foi um PC que eu gostei bastante, a organização dele foi muito boa, no qual o coordenador chamava ali outros médicos para poderem discutir sobre alguns casos e tal. Tinha também esse modelo mais ativo, no qual você tinha ali uma aula com os monitores, você tinha um tira-dúvidas, apresentavam problemas, caso clínico, esse tipo de coisa e tal, e a partir disso você ia aprendendo sobre a matéria. Então um PCI muito bom, tinha também esse modelo de pós-teste, né? Também tinha pré-teste, então antes ali de você ver a matéria, você tinha um pré-teste referente àquela matéria. Então isso era para forçar os alunos a já darem uma olhada no conteúdo antes de ter aula, sabe? Então isso eu acho que foi bom, foi um PCI muito bem organizado, realmente gostei muito do PCI de urinário, sabe? E depois você tem o PCI de endócrino reprodutor, outro PCI que é bem pesado, sabe? A professora ela é bem exigente e ela não gostava muito da minha turma, porque minha turma faltava muito, sabe? Então, assim, não gostava da nossa turma, tanto que ela mudou a matéria da prova, faltando um dia, a última prova do período, né? Então, uma semana ela disse que era uma matéria que ia cair nessa prova, e aí, faltando um dia, ela mudou a matéria que ia cair, sabe? Então, muita gente acabou ficando perdido ali e tal, e bastante gente também reprovou nesse PCI. Eu acho que mais de 15 pessoas chegaram a reprovar ali endócrino reprodutor, sabe? Então, realmente foi algo bem complicado, foi um PCI bem pesado, aulas bem densas, então, assim, realmente é uma matéria bem legal, uma matéria bem interessante, a parte de endócrino reprodutor, só que tem ali uma parte bem complexa, sabe? É realmente muito conteúdo para você estudar e as provas geralmente não são tão fáceis assim, sabe? Então, realmente, a maioria das provas da UFRJ não são fáceis, são provas difíceis, sabe? Então, assim, foi raridade a gente ter uma prova ali média para fácil, a maioria era difícil.
Então isso acontecia muito, sabe? A matéria de endócrino é muito legal, a de urinário também é bem legal. Eu gostei, de certa forma, da de digestória, mas eu não gostei da forma como foi organizado o PCI. Matéria de cardio, excelente também, muito boa. Matéria ali de neuro, eu não gostei como o PCI foi organizado, mas também é uma matéria interessante, sabe? Então, realmente ali, esses foram meus 3 primeiros períodos na UFRJ. Foram períodos bem pesados, sabe? No final de período eu tava exausto, completamente cansado. Tava ali, tendo às vezes surto ali com as matérias e tal, coisa que eu nunca tive e tal. Então foi bem complexo aí esses 3 períodos ali, principalmente o final do terceiro período, sabe? Deu para passar em tudo, deu, graças a Deus, mas assim, é bem complicado ali, porque é uma exigência, uma cobrança muito grande e é muita coisa para você estudar, sabe? Agora falando sobre outras oportunidades que você tem na UFRJ, geralmente no segundo período, o pessoal pega ali PINC, que é projeto de iniciação científica. Por que que o pessoal pega a partir do segundo período? No primeiro período é de 8 às 5, a aula todos os dias, não tem como, sabe? Não tem nenhuma área verde, não tem nenhum horário livre ali para você pegar, só se você fizer à noite, só que aí você tem muita coisa para estudar também. Então o pessoal geralmente pega só a iniciação científica a partir do segundo período. No segundo período você tem segunda-feira inteira livre e quarta-feira à tarde livre. É o período ali que você tem mais áreas verdes, sabe? Então período ali um pouco mais leve, digamos assim, sabe? Então assim, o pessoal pega geralmente projeto de iniciação científica, que é uma eletiva que tem lá e tal, e aí entra em algum laboratório da UFRJ, de algum tema de interesse, vai batendo na porta e procurando, e aí se a pessoa quiser seguir na área de pesquisa, ótimo, sabe? Mas é bom também para o currículo ter feito uma iniciação científica, conta ali para as provas de residência se você fez 1 ano de iniciação científica, se eu não me engano. E também, se você quiser fazer o MD-PhD depois, também é muito interessante que você faça ali iniciação científica. Falando do MD-PhD, você tem a possibilidade de fazer a sua graduação ao mesmo tempo do doutorado, nos períodos finais da faculdade. Se eu não me engano, a partir do 8º período. Então, geralmente, para você terminar para você fazer o doutorado após a faculdade de medicina, são de 4 a 8 anos para você conseguir concluir. Fazendo ali o PhD, que é o doutorado, ao longo da faculdade, depois da faculdade demora só 1 ou 2 anos para tirar o seu PhD. Isso é muito interessante para quem quer seguir na área de pesquisa, é algo que a UFRJ oferece. A UFRJ ela é muito forte em pesquisa, os pesquisadores são muito bons, são pessoas ali sensacionais, com pós-doutorado em Harvard, nas maiores universidades. Os professores também geralmente têm ali uma formação excelente, sabe? Então assim, lógico, vai ter aula ruim e tal, mas em questão de pesquisa, são excelentes pesquisadores, é uma das melhores faculdades do país. Em relação à pesquisa, tem milhares de laboratórios dos mais diversos temas possíveis e é muito forte a área de pesquisa ali da UFRJ. Então, para quem quer seguir nessa área, é excelente ali as oportunidades que a UFRJ oferece. Outra coisa que eu esqueci de falar é que iniciação científica geralmente dá bolsa, não são todos os casos. Geralmente, quando você está começando, eles não dão bolsa e aí quando você se fixa no laboratório, realmente eles começam a dar bolsa. É uma bolsa pelo CNPq, se eu não me engano, que são R$400, R$410, algo assim, entre R$400 e R$500 que você recebe por mês, sabe? Então é algo muito interessante ali também de você fazer iniciação científica, e você também ganha crédito ali, você tem que ter 11 créditos ao longo da graduação, você ganha 4 créditos ao fazer iniciação científica, o que já é mais de 1/3 ali dos créditos necessários ao longo da sua graduação. Você também tem essa possibilidade do MD-PhD, que eu falei para vocês, né, de você fazer o doutorado concomitantemente com a faculdade de medicina, fazer o seu PhD, e também tem a possibilidade, na UFRJ, isso é muito bom, que ela tem uma parceria com a Universidade de Lisboa ou do Porto, se eu não me engano, consegue a revalidação praticamente automática do seu título de médico em Portugal. Então não tem que fazer prova, não tem que fazer nada, só você seguir ali alguns procedimentos, sabe, mandar um e-mail, algo assim, sabe, mas é algo bem simples e você consegue sua revalidação para Portugal, então você pode ali atuar na Europa como médico. Na Europa não, mas em Portugal especificamente, sabe? Então isso é algo muito interessante que tem ali na Faculdade de Medicina da UFRJ. Você também tem a oportunidade de ser monitor, tem monitorias ali ao longo do período e tal, e aí você ganha bolsa, né? Não são todos que ganham, são poucos que conseguem ali, geralmente é por prova e tal, e aí você ganha uma bolsa de monitoria ali. Você pode dar monitoria de anatomia, de histologia, de bioquímica e tal, são várias monitorias possíveis de você fazer, tanto remuneradas quanto não remuneradas. A sala da UFRJ tem gente de todo tipo diferente, sabe, de vários lugares do país. A minha sala, no caso, é mais de 50% de gente de fora do Rio de Janeiro. Questão de festa, tem festa direto lá, sabe, mas assim, não dá pra você ir em todas as festas, obviamente, você tem que selecionar algumas, até porque você tem que estudar bastante ali durante a faculdade.
Também tem os jogos universitários, mais ou menos 3 ao longo do ano, o principal o intermédio, que ocorre em outubro, sabe? Eu fui, foi muito maneiro, muita doideira o intermédio, sabe? Então é algo assim muito maneiro também que tem ali na faculdade. Tem a atlética também, tem vários esportes para o pessoal treinar e tal. Então tem futsal, futebol, handball, tem basquete, tem tudo ali. Tem atletismo, tem cabo de guerra, tem vôlei, tem muita coisa ali para você fazer que você pode competir também ali nos torneios universitários, ali no intermédio, no CRIAS, no CRIME, no Praia Média, esse tipo de coisa. Você pode competir ali nesses torneios universitários. Você faz parte ali de algum time aí desses, sabe? Então isso é muito legal também, sabe? Então é mais ou menos isso. Minha experiência nesses últimos 3 períodos foi boa, foi realmente muito maçante conciliar o canal aqui com a medicina na UFRJ, que é horário integral e tal, que tem essa cobrança grande. Foi muito difícil ao longo disso, mas a gente vai indo e vai tentando da melhor forma possível. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, joga aí nos comentários que eu vou tentar responder vocês, responder todo mundo, beleza? Deixe seu like no vídeo se você gostou e não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Então, é isso. Um beijo e até a próxima, pessoal.